Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre congruências. Bom, vamos lá. Aqui eu trago nesse slide aqui a definição do que é a congruência, né? Porém, antes de eu apresentar a definição formal, eu quero comentar informalmente, utilizando alguns números inteiros aqui, né? O que vai ser aí essa congruência, né? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fixar um número inteiro, né, não nulo. Por exemplo, né, vamos fixar aqui o inteiro m, né, igual a 3, por exemplo. Só para a gente fixar as ideias, né? E vamos analisar alguns números. Eu vou pegar alguns números aleatórios aqui agora, que na verdade depois vocês vão ver que não são bem aleatórios, mas eu vou pegar alguns números, né? E eu quero explorar junto com vocês algumas relações que esses números que eu vou escolher vão ter em comum, né? Então vamos pegar aqui alguns números, ó. Vamos pegar aqui o número 4, o número 7, o número 10, o 13, o 16, o 19 e vamos pegar aqui também o 301. Então vamos pegar aqui esses números inteiros aqui, ok? Então fixa esses números aqui. Eu quero comentar com vocês agora que esses números, de alguma maneira, eles vão estar relacionados. Vai existir uma relação matemática entre eles, né? E como o cara que eu fixei foi o 3, né? Então, eu vou começar fazendo uma brincadeira aqui agora, que vai ser dividir todos esses números por 3, né? Então, através da divisão, a gente vai começar a ver algumas relações entre esses números quando eu fixo um m igual a 3, né? Então, para começar a conversa, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir todos esses números por 3, ok? Então vamos lá. Se você dividir aqui, né, o 4 por 3, o que acontece quando você divide o 4 por 3? Se você divide o 4 por 3, isso dá 1, 1 vezes 3, 3, para chegar em 4 falta 1, então você tem aqui um resto 1. Beleza, né? E a gente sabe mais, você consegue também, né, pelo algoritmo da divisão, escrever 4 como sendo 1 vezes o 3, ok? Ou, se você preferir, o 3 vezes o 1, mais o 1, que é o resto, que é o seu resto, né? Mais o 1, que é o seu resto. Muito bem. A gente pode fazer isso também, né? Para o 7. Quando eu pego o 7 e divido por 3, né? Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para eu chegar em 7, eu tenho o resto 1. E eu posso fazer o quê? Eu posso escrever o 7 como sendo 3 vezes 2, mais o resto, que nesse caso também foi 1, né? Eu posso fazer a mesma divisão 10 por 3, que eu vou ter? Se eu dividir 10 por 3, isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9, para 10 dá resto 1. E eu posso aqui escrever, né, pelo algoritmo da divisão, o 10 como sendo 3 vezes 3 mais 1. Né? E a gente pode fazer isso aqui para aqueles outros números lá também. Né? A gente pode continuar essa brincadeira aqui, né? Então, você pode pegar ali, por exemplo, né? Eu não vou fazer todos, né? Vamos pegar aqui o 19, dividir por 3, né? A gente sabe que 3 vezes 6 dá 18, né? Então, 3 vezes 6 dá 18, para 19 dá resto 1, né? E eu posso escrever, então, o 19 como sendo aqui o 3 vezes 6 mais o resto 1, né? E eu posso pegar também o 301, dividir por 3, eu sei que isso aqui vai dar 100. 100 vezes 3 dá 300, né? Para 301 dá resto 1. E, claro, eu posso escrever o 300 como sendo 3 vezes 100 mais o resto 1. Então, eu quero que vocês observem o seguinte, né? Se você dividir aqui, além o 13 e o 16 por 3, né? O 13 por 3 vai dar quanto? Vai dar 4, porque 3 vezes 4 é 12, para 13 dá resto 1. O 16 por 3 vai dar 5, 3 vezes 5, 15, para 16 também dá resto 1. O que a gente percebe, então, né? A primeira coisa que tem em comum esses números que eu listei para vocês. A primeira coisa em comum que você observa é o quê? Que todos eles, quando divididos por 3, que é o número que eu fixei aqui no começo, ok? Todos esses números aí, quando divididos por 3, te devolve para a gente o quê? O resto 1. Então, essa aqui já é uma primeira relação que a gente percebe aí entre esses números que, a princípio, eu tinha considerado eles de maneira aleatória. Então, eles já não são bem aleatórios assim. Se você considera, né, um número 3 fixado, né, que eu chamei de m fixado, esses números passam a ter uma relação entre eles. Qual relação é essa aqui nesse momento?
Quando eu dividir por 3, os restos são iguais, né? E nesse caso particular deu o resto 1. Mas eu poderia escolher outros números e ter o resto 2. Eu poderia escolher outros números e ter o resto 0, né? O resto 0 é quando os números forem aí múltiplos de 3, por exemplo, né? Eu posso também ter os restos 2, né? Como eu estou dividindo por 3, só posso ter restos 0, 1 e 2, né? Eu não tenho restos maiores que isso. Então, essa é uma característica entre esses números, né? Só que tem mais coisa ainda, né? Vamos observar o seguinte aqui, ó. Outra observação curiosa, né? Veja que eu posso pegar cada equaçãozinha dessa aqui, ó, que a gente obteve usando o algoritmo da divisão, e fazer o quê? Eu posso passar o resto para o lado esquerdo dessa igualdade. Ou, se você preferir, né, eu posso subtrair o resto dos dois lados da igualdade. Como o resto é 1, eu posso subtrair 1 de todas essas equações aqui. O que a gente vai ter se a gente fazer essa brincadeira, se a gente fizer essa brincadeira, né? Eu vou ter que 4 menos 1 é igual a 3 que multiplica a 1, nesse primeiro caso aqui. Eu vou ter o que também? Eu vou ter que... aqui eu fiz a divisão igual? Não, aqui eu escrevi errado, aqui, ó, só corrige aqui, né? Aqui, na verdade, é 7, tá, gente? Não é 4, não. Então, a gente tem também aqui, né? Aquela outra igualdade ali. Eu sei também o quê? Que 7 menos 1 é igual a 3 vezes 2. Eu tenho que 10 menos 1 aqui nessa igualdade é igual a 3 vezes 3, não é mesmo? Então, eu sei também que 10 menos 1 é 3 vezes 3, né? Você vai ter que o 13 menos 1 vai ser igual a 3 vezes 4. O 16 menos 1 vai ser igual a 3 vezes 5, né? O 19 menos 1 vai ser igual a 3 vezes 6. E se você pegar até o 300 e subtrair esse resto 1, né? Que a gente teve aqui nessa divisão, como vocês podem ver, isso aqui vai dar 3 vezes 100. Ou seja, o que você observa aqui? O que você pode observar aqui agora, quando você pega esses números, né? Se você subtrai dos números que a gente considerou lá no início, esse resto que a gente obteve, o que aconteceu com o resultado? Eles são todos múltiplos de 3, vocês estão vendo? Ó? São todos números múltiplos de 3. Que é quem? Que é o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e assim por diante. Então, se você pega esses números que a princípio seriam aleatórios, mas que a gente está vendo agora que não são tão aleatórios assim, uma vez que você fixa o 3 ali e começa a fazer essas contas, né? E você subtrai esses restos, você vê que esses números são todos múltiplos de 3. Então, essa é uma característica. Porém, tem mais uma coisa ainda que dá para a gente observar aqui que eu quero analisar com vocês, né? Vamos olhar para esses números aí, ó. Só pegar eles aqui em cima. A gente pode observar mais ainda quando a gente tem esses números aqui. A gente pode observar o seguinte, né? Opa, deixa eu desfazer aqui. Pegar de novo. A gente pode observar mais coisa ainda acerca desses números aí. Ok? Se a gente pegar dois números desses quaisquer e subtrair um do outro, o que acontece? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o 13 e o 7. O que acontece se a gente fizer 13 menos o 7? 13 menos 7 é quem? É 6. 6 é igual a quem? Opa, vamos voltar aqui. 6 é igual a quem? É igual a 3 vezes 2. Vamos pegar outros dois números quaisquer aqui, o 16 e o 4. E vamos fazer fazendo sempre o maior e o menor. Se a gente fizer 16 menos 4, o que acontece aqui? 16 menos 4 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 12. E 12 é 3 vezes 4. Vamos pegar agora aqui o 19 e o 10. Se eu pegar o 19 menos 10, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 9, e 9 é 3 vezes 3. Se eu pegar o 10 e o 4 e fizer 10 menos 4, isso aqui dá 6, que dá 3 vezes 2. O que vocês estão... Se você pegar o 301 menos
o 16, quanto que dá 301 menos 16? Vai dar 285, não é mesmo? 285. E o 285 vai ser um múltiplo de 3. Como que você vê isso, né? Se você dividir aqui, ó, rapidamente, fazendo a conta rapidamente, né? Você dividir o 285 por 3, né? Isso aqui vai dar... Dá 9, né? 3 vezes 9 dá 27 para 28, dá resto 1. Abaixo 5 aqui, 15, né? Dá 5. 3 vezes 5 dá 15, dá resto 0. Então, 285, na verdade, é 3 vezes 95. Que você Então, veja que eu fui pegando números aqui, meio que de certa forma aleatórios. E a gente percebe uma relação entre eles também. A gente percebe uma relação entre eles. Que relação é essa? O resultado da diferença de quaisquer desses números aí, o resultado da diferença de um pelo outro, sempre resulta no quê? Num número que é um múltiplo de 3. Que é um múltiplo de 3. Então veja que não tem jeito, pessoal. Esses números eles têm uma relação entre eles e tem também uma relação entre quem? Entre o 3. Então se você fizer qualquer um desses dois números, fizer um menos o outro, o resultado é um múltiplo de 3. Se você pegar quaisquer desses números e dividir por 3, o resto sempre é 1. O resto sempre é 1. Se você pegar quaisquer um desses números e subtrair o resto, que no caso é 1, foi o que a gente fez aqui, também deu sempre um múltiplo de 3, né? E se eu pegar qualquer um desses números aqui e fizer menos 1? Foi o que a gente fez aqui em cima, né? Qualquer um desses números você faz menos 1, dá um múltiplo de 3. Então, você tem uma relação aqui, não sei se vocês conseguiram perceber, entre esses números que estão dados aqui. Você tem uma certa relação entre eles, né? Seja fazendo a diferença, seja dividindo por 3, e analisando o resto. O resto são todos iguais. Então, isso aqui essa propriedade que a gente pode perceber analisando esses números, vai definir uma coisa na matemática que a gente chama de congruência. Então, esses números eles vão estar relacionados matematicamente. E como que a gente expressa essa relação aqui que a gente está vendo nesses números aqui? A gente diz que esses números são congruentes. Então, a gente vai ver que o 13 é congruente ao 16. Claro, essas contas só foi possível fazer esse tipo de análise aqui. A gente usou fortemente o fato que a gente fixou quem? Um número m igual a 3. Então, você fixa um cara, que nesse caso aqui eu fixei igual a 3. Mas você poderia fixar o 5, 4, 8, 10, o número que você quiser. Eu fixei o 3 aqui para ilustrar para vocês. Ok? Mas uma vez que você fixou esse 3, alguns números estão relacionados entre si. Seja quando você percebe isso, seja quando você divide ele por 3, né? Ou quando você faz a diferença entre os números e dá um múltiplo de 3. Né? E essa relação entre esses números que estão dados aqui vai ser uma relação que a gente chama de congruência. Então, a gente vai falar o quê? Que 16, por exemplo, é congruente a 7. Módulo 3. Então, eu vou usar essa palavra módulo 3, né? Que é como se o 3 estivesse modulando, né? Essa diferença entre esses números, né? Então, ó, o 13 é congruo a 7, ou 13 é congruente a 7, módulo 3. Por quê? Se você fizer a diferença, dá um múltiplo de 3. Ok? Então, com isso, a gente consegue, usando essa ideia aqui, a gente consegue definir, então, uma coisa que a gente chama de congruência. E é aqui agora que eu quero entrar na definição, né? Então, olha a definição que eu escrevi aqui no slide para vocês, ó. Considera, então, A, B números inteiros quaisquer, né? O M também é um número inteiro qualquer, porém o M diferente de zero. A gente nunca vai considerar o M igual a zero. Então, a gente diz que A e B são congruentes módulo M se M divide A menos B. Lembrando que M divide A menos B, isso aqui é equivalente, né, ao quê? Ao A menos B ser igual a M vezes um certo Q. Existia um Q inteiro que multiplica o M, que dá o A menos B. Em outras palavras, um número M divide A menos B, C e somente C, A menos B é um múltiplo de M.
Ou M é um divisor de A menos B. Então, toda vez que M dividir a diferença de A por B, então a gente diz que o A e o B são números congruentes. Congruentes. Ok? No exemplo nosso aqui, ó, o que acontece? Né? Se eu pegar o 10 menos 4, a gente tem o quê? Que ele é igual a 3 vezes 2. Então, quer dizer o quê? Que o 3 divide 10 menos 4. O 3 divide 10 menos 4. Então, o que a gente conclui? Que 10 é côngruo a 4 módulo 3. Ok? Por quê? Porque o 3 divide 10 menos 4. Que 10 menos 4 é 6, a gente sabe que o 3 divide 6. Né? Mas a gente pode ter mais exemplos, né? Mais exemplos, ó. Por exemplo, 19 é côngruo a 13, módulo 7. Por quê? Porque o 19 menos 13 dá 6. E 6 é um múltiplo de 3. Então, quer dizer que o 19 é côngruo a 13, módulo 7. Módulo 3. Um outro exemplo bem clássico também, né, que aparece muito aí, é o 8 é côngruo a 1, módulo 7. Módulo 7. Então, quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que 7 divide 8 menos 1. Ok, gente? Quem que é 8 menos 1? 8 menos 1 é 7. De fato, 7 divide 7, né? 7 divide por 7 dá 1. Então, 7 divide 8 menos 1, né? Que é igual a 7. Então, eu posso concluir que 8 é côngruo a 1 módulo 7. E mais, eu sei também o quê? Eu sei que 15 é côngruo a 8 módulo 7. Por quê? Porque se eu considerar aqui o 15 menos 8, quem que é 15 menos 8? 15 menos 8 é igual a 7, não é mesmo? E 7 é igual a 7 vezes 1. Então, 7 divide 15 menos 8. Então, eu posso sim dizer o quê? Que 15 é côngruo a 8 módulo 7. Eu peguei esse exemplo aqui, pessoal, porque ele é bem interessante. Por que ele é interessante, esse exemplo aqui? Porque a gente sabe que 7 é o número de dias da semana que a gente tem. Não é mesmo? Então, quer dizer o quê? Que se numa terça-feira, por exemplo, for dia 1º, você sabe o quê? Que no dia 8 também vai ser terça-feira. Que no dia 15 também vai ser terça-feira. E assim sucessivamente. Então, esse exemplo é interessante por causa dos dias da semana. Por quê? Porque uma semana tem 7 dias. Então, você pode utilizar a congruência para analisar, por exemplo, quais dias do mês vão ser as quinta-feiras. As quintas-feiras vão ocorrer em quais dias do mês? Vai ser sempre em dias côngruos. Ou dias cujo número do dia, né, representa ali uma congruência. Módulo quem? Módulo 7, que é os dias da semana. Beleza, gente? Então, isso aqui é um caso aí de congruência que a gente tem. E você poderia ter muitos outros exemplos ali, né? Por exemplo, 16 é côngruo a 1 módulo 3, né? Ou um outro exemplo aqui. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o 31 menos o 27, quem que é 31 menos 27? É 4. 4 é igual a 2 vezes 2. Então, eu posso dizer o quê? Que 31 é côngruo a 27 módulo 2. Módulo 2. Ok, gente? Então, seria mais um exemplo aqui de congruência. Então, só repetindo ali, A é côngruo a B módulo M, quando o M divide o A menos B. Que é a mesma coisa, né? Que existe o inteiro, de tal forma que você consegue escrever o A menos B como sendo, né, o M vezes esse número inteiro. Ou o M vezes alguém. Que é nada mais, nada menos que eu falar que o A menos B é um múltiplo de M. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama na matemática de congruência, né? E a gente pode escrever o quê? A gente pode escrever, então, que A é côngruo a B, módulo M. Então, essa aqui é a notação que a gente usa, né? E a gente costuma ler da seguinte forma. A é côngruo a B, módulo M.
É a maneira pela qual a gente expressa e lê isso aqui. Você pode falar também que A é congruo a B módulo M, né? Ou que existe uma congruência de A por B módulo M. Também pode falar isso. Ou que A e B são congruentes módulo M. Seria melhor falar dessa maneira aí. Ou você fala A é congruo a B módulo M, ou você fala que existe uma congruência, que A e B são congruentes módulo M. Isso. A e B são congruentes módulo M. Bom, e aquele resto, professor? Qual é a relação daquele resto? O resto, pessoal, como vocês puderam ver aqui, ele tem uma estreita relação com o módulo, né? Por exemplo, toda vez que você faz diferença desses números, você viu que deu um múltiplo de 3. Toda vez que você divide esses números por 3, a gente percebeu o quê? Que tinha sempre o mesmo resto. E isso aqui, gente, não é coincidência. Inclusive, é uma proposição que a gente utiliza muito aqui no nosso curso. Ok? Que, como vocês puderam ver no exemplo ali, está enunciado aqui de forma geral, né? Como vocês podem ver no enunciado ali, ó. Então, a gente pega aí M um inteiro fixado não nulo, né? Seja M um inteiro fixo não nulo. Dois inteiros A e B são congruentes módulo M. C e somente C, eles têm como resto o mesmo inteiro como dividimos quando dividimos por M. Então, toda vez que você pegar dois números, dividir pelo módulo M, por exemplo, dividir por M, aí você pode pegar M igual a 3, 5, 10, o número que você quiser, e o resto for o mesmo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses números são côngruos. Ou existe uma congruência entre eles, né? Por exemplo, a gente tinha visto que o 15 era côngruo a 8 módulo 7. Ou seja, o dia 15 e o dia 8 cai no mesmo dia da semana todo mês. Ok? Se eu dividir o 15 por 8, por 7, o que vai acontecer isso aqui? Isso aqui vai dar 2, 2 vezes 7, 14 para 15, dá resto 1. Né? E se eu dividir o 8 por 7, isso aqui vai dar 1, 1 vezes 7, 7 para 8, também dá resto 1. Veja que o resto foi o mesmo. Então, de fato, 15, essa aqui é uma outra maneira de você enxergar a congruência. Então, você pode enxergar fazendo 15 menos 8 e vendo que ele é um múltiplo de 7, ou você pode dividir ambos os números por 7 e enxergar que eles têm o mesmo resto. Ok? Até porque, se você fizer o 15 menos 1, né? O 15 menos 1, isso aqui vai dar 14, que é igual a 2 vezes 7, que é um múltiplo de 7. Ou seja, 15 é côngruo a 1. Então, você já percebe também, né? Dessa característica aqui, veja que você escreve sempre o 15 como sendo 7 vezes 2 mais 1. E se você passa esse 1 para o lado esquerdo, subtrai um dos dois lados, você tem que 15 menos 1 é igual a 7 vezes 2. Ou seja, um número sempre é côngruo ao resto da divisão pelo módulo. Não é mesmo? O 15 é côngruo a 1 módulo 7. Por quê? Porque 15 menos 1 é um múltiplo de 7. Então, o número sempre é côngruo ao resto da divisão pelo módulo. Okay? Então, essa é outra propriedade que você tem também para analisar aí a congruência. Ok? Que outro dia da semana cairia no mesmo... Que outro dia do mês cairia no mesmo dia da semana, por exemplo, que o 1, o 8 e o 15, né? Então, a gente sabe que o 1, o 8 e o 15, se você pegar qualquer calendário aí, ele vai estar sempre na mesma linha. Quem que vai ser o outro? O outro vai ser o dia 22, não é? Dia 22 também vai cair no mesmo dia da semana. Porque eu estou falando que 22, então, é côngruo a 15, módulo 7, que é 22 é côngruo a 8, módulo 7, 22 é côngruo a 1, módulo 7, né? E, de fato, né? Se você fizer, por exemplo, dividir o 22 por 7, isso aqui vai dar 3 vezes 7, dá 21, para 22 dá resto 1. Que é o mesmo resto que você obtinha quando você dividiu o 15 por 7. Que é o mesmo resto que você obtém quando você divide o 8 por 7. Né? E assim por diante. Então, isso aqui seria o outro dia do mês que cairia no mesmo dia da semana num determinado mês. Né? Então, se você olhar no calendário, vai estar essa sequência aqui. E quem seria o próximo aqui? Seria, na verdade, você somar 7, né? Você sempre vai andando de 7 em 7. Que seria o dia 29, né?
E de fato, se você dividir 29 por 7, isso aqui dá 4 vezes 7 dá 28, para 29 dá resto 1. Veja que o resto é sempre o mesmo. Então, você tem, de fato, ali a congruência. Ou, se você preferir, né, você pode analisar que 29 menos 22, né, isso aqui é quem? 9 menos 2 vai dar 7, né? Isso aqui vai dar 7. 29 menos 22 dá 7. Que é igual a 7 vezes 1. Então, 29 menos 22 é um múltiplo de 7. Então, 29, você pode dizer que o 29 também é côngruo a 22 módulo 7. Então, em resumo, pessoal, essa proposição aqui, ela oferece mais uma maneira de você analisar a congruência. Além de fazer esse número menos esse e enxergar como sendo um múltiplo daquele. Você pode pegar os dois números, dividir por 7. Se eles tiverem o mesmo resto, quer dizer que, de fato, eles são congruentes. Então, é mais uma maneira que você tem aí para analisar a congruência. Ok? Por um exemplo ali que eu coloquei no slide, 28 é côngruo a 13 módulo 5. Né? Como que você pode verificar isso utilizando esse teorema aqui? Você pode enxergar da seguinte maneira. Você pode dividir os dois números por 5. Então, 28 dividido por 5, né? Quem que é 28 dividido por 5? Vai dar 5. 5 vezes 5 dá 25. Para 28 dá resto 3. Se eu pegar o 13, se eu pegar aqui o 13 e dividir por 5, né? Isso aqui vai dar 2 vezes 5, 10, para 13 dá resto 3. Opa, deu o mesmo resto? Beleza, então eu posso concluir que 28 é côngruo a 13 módulo 5. Então, essa é uma maneira de você enxergar essa congruência. A outra maneira seria fazer o quê? 28 menos 13 é igual a quem? Se você fizer 28 menos 13, vai dar exatamente 15. Não é mesmo? Dá 15. E 15 é igual a quem? A 5 vezes 3. Então, você conclui o quê? Você conclui que 5 divide 28 menos 13. Se 5 divide 28 menos 13, pela definição, né? Aqui é exatamente a definição. Ó. A é côngruo a B, né? Quando M divide A menos B. Então, 28 é côngruo a 13, né? Quer dizer que o 5 tem que dividir. Então, para o 28 ser côngruo a 13 módulo 5, o 5 tem que dividir 28 menos 13. De fato, 28 menos 13 é 15, que é 5 vezes 3. Então, 5 divide 28 menos 13. Então, né, essa proposição fala que você pode concluir a congruência de 28 por 13 módulo 5, seja usando a definição, que é o que a gente está fazendo aqui, ou analisando os restos, ver se ele tem os mesmos restos na divisão pelo módulo, que no caso aqui está sendo 5. Beleza? Eu vou dar rapidamente aqui, pessoal, a demonstração, a ideia da demonstração dessa proposição aqui. Eu não vou entrar em detalhes, só vou dar uma ideia rápida, ok? Então, você está considerando aí um A e B qualquer, né? E você quer concluir que eles são congruentes módulo M, somente se eles têm como resto o mesmo inteiro quando dividimos por M, né? Então, qual que é a ideia para você enxergar isso aqui? Como tem essa questão do resto aí, então vamos dividir A e B por M, né? Então, né? Se você dividir A e B por M, pelo algoritmo de divisão, o que você tem, né? Então, ó, dividindo A e B por M, o que você tem, então? Você tem que A é igual a M vezes um certo Q1, eu não sei quem é, né? Mas eu sei que, pelo algoritmo de divisão, existe um Q1, né? Tal que o A vai ser M vezes Q1 mais um certo resto, né? Um resto R1 aqui, digamos, né? E você sabe que o resto sempre é maior ou igual a zero, né? E menor que o quociente, que o divisor, né? Que no caso aqui é M, está dividindo por M, tá vendo? Então, é menor que M. E você pode também dividir, né? O B, que vai ser o M vezes um certo Q2, mais um resto 2, né? Com o resto 2 maior ou igual a zero, também menor do que M, né? E agora você pode fazer o quê? Você pode fazer uma equação menos a outra, né? Subtraindo uma equação da outra, o que você conclui? Né? O A menos B. Por que eu vou subtrair uma equação da outra, né? Porque eu quero A menos B. Por quê? Se eu olhar a definição aqui, ó, né? Para os números, para o A ser congruente a B, é necessário que o módulo M, né? Divide quem? A menos B. Então, eu vou fazer o A menos B aqui, visando já o que diz ali a nossa definição. Então, A menos B, né? De um lado você tem A menos B, do outro lado você tem o quê? Você tem M, Q1, mais R1, menos M, Q2, menos R2, né? E aqui eu posso colocar o
o m em evidência, vai ficar m que multiplica Q1 menos Q2, né? Mais R1 menos R2, né? Então, a gente conclui o quê? Que A menos B é igual a M que multiplica Q1 menos Q2 mais R1 menos R2. Né? Então, o que acontece, pessoal? Ó, analisa comigo rapidamente aqui. Suponha que o M divide A menos B. Se o M divide A menos B, quer dizer que A menos B é M vezes alguém. Então, quer dizer que do lado de cá você tem M vezes alguém. Aqui você tem M vezes Q1 menos Q2. Você passa isso aqui para o lado esquerdo, né? Então, você consegue colocar o M em evidência. Então, M multiplica alguém vai ser igual a R1 menos R2. Mas se M vezes alguém dá R1 menos R2, quer dizer o quê? Que o M divide R1 menos R2. Então, a conclusão é o quê? Né? Que se M divide A menos B, então M divide R1 menos R2. Por outro lado, se M divide R1 menos R2, eu posso escrever o R1 menos R2 como sendo M vezes alguém. E como eu já tenho M vezes Q1 menos Q2 aqui, eu posso colocar o M em evidência. Colocando o M em evidência, então é M que multiplica algum número. M multiplica algum número igual a A menos B. Quer dizer o quê? Que A menos B é um múltiplo de M. Quer dizer o quê? Que M divide A menos B. Se M divide A menos B, pela definição, A é côngruo a B módulo M. Então, com essa análise que eu comentei com vocês, você conclui o quê? Que M divide A menos B, ou seja, A é côngruo a B módulo M. Se e somente se, o M divide quem? O R1 menos o R2. Ok? Mas o que acontece com R1 menos R2, pessoal? Por outro lado, né? Note que, se eu pegar o R1 menos R2, em módulo, né? Porque, claro, você pode ter aqui o R1 menor que o R2, né? Quando você fizer R1 menos R2, dá um número negativo. Mas pelo menos em módulo, né? É fato que R1 menos R2 vai ser maior ou igual a zero e menor do que M. Por exemplo, se eu tivesse o M igual a 7, quem são as possibilidades para restos na divisão por 7? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Essas são as possibilidades. Então, o máximo que pode valer R1 e R2 são números. O máximo que pode assumir de valores R1 e R2 são números que estão entre 0 e 6. E se você faz a diferença de qualquer número, quaisquer dois números que estão entre 0 e 6, qual é o maior resultado que você pode obter em módulo? Né? O módulo é para você transformar um número que eventualmente seja negativo em positivo. Qual é o maior valor que você pode obter? O maior valor que você pode obter é o 6. Por quê? Se você tiver, por exemplo, 6 menos 5 dá 1, 6 menos 4 dá 2, 6 menos 1 dá 5. Então, quanto vai ser o valor máximo possível para R1 menos R2? Vai ser quando você tiver 6 menos 0, que vai dar 6. Então, veja que a diferença do resto ela nunca passa o valor 7. Isso aqui, por exemplo, M igual a 7. Se eu pego um outro M, qualquer outro número, o princípio é o mesmo. A diferença dos restos nunca vai ser maior do que M. Por quê? Porque os restos são números menores que M. Se você pega dois números menores que M, faz um menos o outro, né? Dois números menor que M e maior que zero, né? Porque se pegasse menos 6 com menos 6, aí daria menos 12, em modo daria 12 e passaria do 7. Mas os restos são números entre 0 e 6. Ok? Então, números entre 0 e 6, se você faz um menos o outro, em módulo, isso nunca passa o valor 6. E claro, como está em módulo, né, sempre é um número maior ou igual a 0. Né? Por quê? Porque o módulo sempre faz os números, seja qual for, ficar positivo. Então, ele é maior ou igual a 0 por natureza. Então, não tem como esse número dar um valor maior do que M. Ou seja, pessoal, só que M está dividindo R1 menos R2. Ok? M está dividindo R1 menos R2. Se e somente se, o M está dividindo A menos B. E a gente viu lá atrás o quê? Né? A gente viu lá atrás o quê? Que um número divide o outro, se e somente se ele é menor que o outro. Então, por exemplo, o 2, ele pode... vamos pegar, por exemplo, o 10. O 10 ele pode dividir quem? O 10 divide o 20, o 30, o 40. O 10 não vai dividir o 9. O 10 não vai dividir o 5. Por quê? Porque o 9 e o 5 são números menores que 10. Então, o número ele só divide números que são maiores. Ou a exceção. Qual é a exceção para essa regra? É o número dividir zero.
Então, o número só divide os números que são maiores e o número divide zero. Por exemplo, o 2 divide zero. O zero é menor que o 2 divide zero. Isso aqui dá o quociente zero. Então, o número só divide números maiores que ele, com exceção do zero. Então, veja bem, o R1 menos R2, em módulo, ele nunca é maior do que o M. E o M divide R1 menos R2. O que você conclui, então? Você conclui, então, que o M divide R1 menos R2, C e somente C, o R1 menos R2 é igual a zero. Então, o M divide R1 menos R2, C e somente C, o R1 menos R2 é igual a zero. Então, veja, ó, M divide R1 menos R2, C e somente C, R1 menos R2 é igual a zero, né? Que isso aqui é equivalente ao quê? R1, C igual a R2. Então, M divide R1 menos R2, C e somente C, R1 é igual a R2. Por outro lado, a gente tinha visto anteriormente o quê? Que M divide A menos B, C e somente C, M divide R1 menos R2, né? Então, pela transitividade, o que você conclui aqui? Você conclui, né? Portanto, M divide o A menos B, C e somente C, os restos da divisão de A por M e B por M são iguais. R1 é igual a o valor aqui, o resto 2. Né? Mas o que é M dividir A menos B? Essa é a definição de A ser côngruo a B módulo M. Né? Então, M dividir A menos B significa que A é a definição, né, de A ser côngruo a B módulo M. C e somente C, o resto 1 é igual ao resto 2. Isso prova, então, esse teorema aí. Então, como eu falei para vocês, dar uma ideia rápida aqui para quem tiver curiosidade, né? Entender de onde vem essa relação do resto. A gente já tinha feito aqui no exemplo, vocês puderam constatar isso em números mesmo, no exemplo palpável, vamos dizer assim, né? Vocês constataram aqui no começo da aula, ó, que os restos eram todos iguais, tá vendo? Ó? Quando os números são congruentes, os restos são sempre os mesmos, ó. Tá vendo? Os restos 1 aqui foi tudo igual. Então, os números são congruentes. Então, todos esses números, o 10, o 7, o 4, o 19, o 301, são congruentes no módulo 3. Por quê? Porque os restos deram iguais, né? Então, isso aqui não foi coincidência. Isso aqui a gente demonstra e foi essa proposição que eu acabei de demonstrar com vocês aí. Pessoal, para finalizar nossa aula aqui, eu vou fazer uma aplicação bem interessante envolvendo congruência. Essa aqui vale a pena a gente analisar. Então, olha que aplicação interessante. Suponha que hoje seja uma terça-feira. Bom, de fato, né, hoje, o dia que eu estou gravando essa aula é uma terça-feira, né? Mas se você estiver assistindo essa aula em outro dia da semana, então você supõe que hoje seja uma terça-feira. Mas você pode fazer esse mesmo raciocínio para qualquer outro dia da semana. Mas para fixarmos as ideias aqui, né? Vamos supor que hoje é uma terça-feira, né? Suponha que o dia que você está aí seja uma terça-feira. Responda para mim que dia da semana foi há 1000 dias atrás. Então, volta exatamente 1000 dias no calendário. Eu pergunto para você, que dia da semana foi? Que dia da semana foi há exatos 1000 dias atrás? Hoje é uma terça, então há 1000 dias atrás foi que dia da semana? Foi um domingo, foi um sábado, foi uma quinta, foi uma terça? Como que a gente sabe isso? Então, pessoal, uma maneira de a gente descobrir isso aqui é analisar a congruência módulo 7. Módulo 7. E a gente viu o quê? Que o resto ele dá uma pista das congruências pra gente. Não é mesmo? Então, o resto ele meio que ajuda você a determinar as congruências. Por exemplo, né? A gente tinha visto lá anteriormente, né? Vários exemplos, né? Aquele caso que deu o resto 1, por exemplo, né? Por exemplo, o 4 é côngruo a 7 módulo 3. Por quê? Você dividiu o 4 por 3 e o 7 por 3, ambos dá resto 1, não é mesmo? Então, veja, você, analisando os restos, você consegue determinar o quê? As congruências. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar o 1000 e vamos dividir por 7 para ver qual é o resto. A gente viu também o quê? Que um número sempre é côngruo ao resto módulo o cara que está dividindo. A gente viu isso também, né? Por que isso é verdade, né? Quando a gente divide 10 por 3, né? Isso aqui dá 3 e dá resto 1, não é mesmo? Dá resto 1. Né? Então, você pode escrever isso aqui, 10 como sendo 3 vezes 3 mais 1. Se você passa 1 para o lado de cá, 10 menos 1
é igual a 3 vezes 3, né? Então, quer dizer o quê? Que o 3 divide 10 menos 1. 3 divide 10 menos 1. Se isso acontece, você conclui que 10 é côngruo a 1 módulo 3. Então, por que eu quero analisar essa congruência? Por que eu estou falando isso aqui? Porque um número sempre é côngruo ao resto módulo o cara que você está dividindo. Então, esse exemplo ilustra essa propriedade aqui pra gente. Então, eu fiz esse exemplo aqui só para ilustrar para você o quê? Que sempre você tem que um número é côngruo ao resto módulo 3. Ok, gente? Isso sempre acontece pelo algoritmo da divisão, né? Então, eu vou dividir 1000 por 7 e vou ter um resto. O resto da divisão por 7 vai ser quem? 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Não tem como ser outro valor, né? Porque o resto vai estar entre 0 e 7. Vamos dividir isso aqui para ver o que acontece. Então, eu vou achar o quê? Um número mais perto do 7, que é côngruo ao 1000. Ok? E eu sei que a congruência módulo 7, ela preserva os dias da semana. Então, essa é uma maneira de eu descobrir, por exemplo, que dia da semana era 1000 dias atrás. Por quê? Porque eu vou achar uma quantidade de dias atrás próximas do 7, que vai ser côngruo a 1000. Módulo 7. E com isso, então, você, como a congruência módulo 7, ela mantém os dias da semana, então, né, basta eu analisar o resto dias atrás, que eu vou obter aqui nessa divisão, né? Eu vou obter uma quantidade, um resto. Basta eu analisar esse resto de dias atrás. Esse resto é côngruo a 1000. Consequentemente, né, os dias atrás dado por esse resto e os 1000 dias atrás caem no mesmo dia da semana. Okay? Então, vamos dividir aqui, ó. Você pega o 10 por 7, né? Vai dar 1, dá resto 3. Abaixa aquele 0 ali, né? Então, vai dar aqui 4, né? 4 vezes 7 dá 28. 28 para 30 dá resto 2. Abaixa esse 0, né? Vai dar 2. 2 vezes 7 dá 14. 14 para 20 dá 6. O que a gente conclui, então? A gente conclui que 1000 é côngruo a 6, que é o resto, módulo 7. E, de fato, se você fizer 1000 menos 6, isso vai dar 994. E 994 é exatamente o produto de 7 por 142, né? Vai dar 14, 28, 29, 7, 8, 9. 994, né? Que é exatamente quem? 1000 menos 6. Né? Então, isso aqui, né? 1000 menos 6 é igual a 7 vezes 142. Tá vendo? Então, quer dizer o quê? Que 7 divide 1000 menos 6. Então, se 7 divide 1000 menos 6, você conclui que 1000 é côngruo a 6 módulo 7. Então, há 1000 dias atrás, foi o mesmo dia da semana que 6 dias atrás. Olha que coisa linda, maravilhosa. Se hoje foi terça, 6 dias atrás foi que dia da semana? Foi uma quarta-feira. Então, supondo que você está numa terça-feira, há 1000 dias atrás você estava exatamente numa quarta-feira. Então, essa é uma aplicação que eu acho muito interessante, muito legal, né? Utilizando aqui, então, o conceito da congruência, né? E você pode fazer um exercício aí. Veja quantos anos você tem, né? Calcule os dias, quantos dias você nasceu. Claro, você vai ter que somar um dia para cada 4 anos aí, né? Aí você vai ter que olhar também o ano que você nasceu e o ano bissexto, porque o ano bissexto você sempre adiciona um dia a cada 4 anos, não é mesmo? Então você vê quantos anos você tem, quantos meses, quantos dias. Veja quantos dos seus aniversários foram em ano bissexto, né? Só você ver um ano aí que foi bissexto e observar que a cada 4 anos você teve aí um ano bissexto, então você teve um ano com um dia a mais. Soma então a quantidade de dias conforme a quantidade de anos bissexto que teve, considerando aí os anos que você nasceu. E com isso você consegue calcular exatamente a quantos dias você nasceu. Sabendo a quantos dias você nasceu, você divide esse resultado por 7, você vai achar um resto, né? Você pega o dia da semana que você tá, volta esse resto, vai ser o dia da semana que você nasceu. Então você consegue, né, utilizando congruência, descobrir qual dia da semana você nasceu. Então fica esse exercício aí, tentem fazer isso, né? Façam isso aí como exercício. E depois pergunte aí pro pai, pra mãe de vocês aí, que dia da semana você nasceu. Provavelmente eles vão lembrar, né? Se eles não lembrar, talvez a certidão do nascimento tenha lá e você pode conferir para ver se tá dando certa a resposta ou não. Beleza, gente?
Bom, então o que eu queria falar nessa aula com vocês era basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham se sentido motivados, né? Em aprender essa questão da congruência. Tem várias aplicações, eu dei uma aqui para vocês, né? Mas tem muitas outras aplicações que vocês podem usar aí o conceito de congruência, beleza? Então, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário. Um abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.